Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Meu nome é Ini Rocha e a aula de hoje é sobre variação linguística. Você já deve ter encontrado na rua alguma pessoa que fale um pouquinho diferente de você, apesar dessa pessoa falar também a língua portuguesa. Provavelmente, essa pessoa tem uma idade diferente da sua. Provavelmente essa pessoa veio de um lugar diferente, ou então essa pessoa pode pertencer a um grupo social completamente diferente do seu. E isso é muito comum na língua portuguesa. Esses e outros exemplos fazem parte da variação linguística. Então, o que é variação linguística? É a variação que uma língua apresenta em razão das condições sociais, culturais e regionais nas quais é utilizada. E para ficar bem mais fácil de explicar para vocês, podemos dividir as variações linguísticas em 4 tópicos. A primeira é a influência no tempo, que chamamos de variação histórica. A segunda é a variação geográfica, que está relacionado com a variação regional. A terceira é a variação social, que nós conseguimos perceber as interações sociais e as diferenças de linguagem nesses nichos. A quarta está relacionada à influência no contexto, que chamamos de variação situacional. Bom, para começarmos, variação histórica. Reproduz a maneira de escrever ou falar de acordo com o contexto histórico. Um exemplo bem comum na nossa língua é a palavra você, que antigamente era dita vossa mercê, depois passou para vós mercê e agora nós dizemos você. Também temos a palavra farmácia, que antigamente era escrita com PH e hoje usamos a letra F. Trouxe para vocês um exemplo do português arcaico, escrito em 1214 pelo rei Dom Afonso II. Vocês conseguem notar algumas diferenças, algumas alterações da língua portuguesa? Temos aqui um exemplo da palavra sendo, com 2 E, sano, que significa ação, a palavra salu, que significa salvo. Agora vamos ver a variação regional, que reproduz a fala ou o modo de dizer dos habitantes de determinada região. A variação regional podemos perceber através de dois segmentos: o regionalismo e o sotaque. Sobre o regionalismo, percebemos palavras diferentes, ditas de formas diferentes dependendo do lugar. Um exemplo bem comum é macaxeira, dita no Nordeste. Em alguns lugares você conhece como aipim e mandioca. Trouxe aqui um exemplo para vocês da tirinha de Chico Bento, que representa a fala do caipira, que é dita em regiões no interior do Brasil, como Minas Gerais, São Paulo ou Mato Grosso do Sul. Vejamos agora a variação social, que é a língua falada ou escrita é própria de um grupo social de falantes, como, por exemplo, idade, sexo, classe social, escolaridade e grupos sociais. Eu vou dar um exemplo de cada um deles. Por exemplo, na variedade idade, temos a linguagem infantil e a linguagem adulta. Quando uma criança machuca o dedo, ela vai dizer que fez um dodói. Um adulto, quando machuca o dedo, ele simplesmente vai dizer, machuquei o dedo. Percebam que a palavra dodói é
característica da linguagem infantil. Sobre a variedade de sexo, feminino e masculino. As mulheres apresentam características na linguagem diferente das características da linguagem masculina. Classe social. Dependendo da classe social que o indivíduo se encontra, conseguimos notar algumas diferenças entre os seus modos de falar. Temos outro exemplo, escolaridade. Quando uma pessoa frequenta a escola por um período maior, dizemos que essa pessoa tem um domínio maior da gramática. Ao contrário que, quando uma pessoa tem uma frequência na escola por um período curto, dizemos que essa pessoa tem um domínio menor da gramática. Então, essa diferença de escolaridade também faz parte da variação social. Sobre os grupos sociais, nós temos os skatistas, os surfistas, os roqueiros. E entre os grupos sociais, há uma diferença entre gíria e jargão. A gíria está relacionada aos grupos sociais urbanos, como o roqueiro, o skatista, os rappers, por exemplo, enquanto que o jargão está relacionado às profissões das pessoas, como, por exemplo, médicos, advogados, que eles usam palavras específicas da sua profissão. Então, lembre-se, jargão está relacionado à profissão e gíria está relacionada a outros grupos sociais. Variação situacional. Dependendo da situação que o indivíduo está, é preciso o uso da linguagem adequada. Nesse caso, vemos que temos a diferença entre linguagem formal e informal, a linguagem culta e a coloquial, que é a linguagem do cotidiano, a linguagem padrão ou a não padrão. O exemplo que eu trouxe para vocês, percebam que temos um homem trajado de terno e gravata e ele usa uma linguagem rebuscada, que não condiz com a situação praia. Então, se o indivíduo está numa praia, ele tinha que estar trajado com vestimentas de praia, por exemplo, uma sunga, e falar de um modo informal. Então, a variação situacional está relacionada com o contexto em que aquele indivíduo está e ele precisa adequar a sua linguagem ao seu local. A oralidade e a escrita também está relacionada à variedade situacional, pois a língua oral é mais espontânea, com o uso de expressões de apoio, como né, ah, tá, vice? E a língua escrita é mais monitorada, conforme as convenções gramaticais. Percebam um exemplo que eu trouxe para vocês, que nessa tirinha o falante usa várias vezes a palavra tipo, tipo, tipo. E essa característica é da oralidade, não da escrita. Trouxe agora para vocês um exercício. Vamos praticar? Tem uma música que se chama Pau de Arara, cantada por Luiz Gonzaga. Quando eu vim do sertão, seu moço, do meu bodocó, a malota era um saco e o cadeado um nó. Só trazia coragem à cara, viajando no pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Trouxe um triângulo, trouxe um gongê no matolão. Xote, maracatu e baião. No meu matolão, trouxe tudo isso. Tudo isso eu trouxe. Então, percebemos que a letra de música ocorre um tipo de variação linguística.
Essa variação ocorre de que tipo? Bom, temos aqui, letra A. É um tipo de variação de região do país? Letra B. É um tipo de variação que percebemos uma diferença entre idade entre os falantes? Letra C. Ou é uma variação do português antigo com o novo? O que vocês acham? Bom, temos aqui algumas palavras-chave que já nos indicam a resposta. Por exemplo, pau de arara, que é um veículo, um meio de transporte utilizado no Nordeste. Temos a palavra sertão. Temos a palavra Bodocó, que é um município de Pernambuco. Temos as palavras xote, maracatu e baião. Essas palavras nos indicam que são palavras ditas em uma determinada região do país, que no caso é o Nordeste. Então, para a resposta correta desse exercício é a letra A. Temos aqui um meme com uma famosa estátua de Sócrates, que é um filósofo grego da antiguidade. E o meme está representado com duas frases com o mesmo sentido. Vamos a essas frases? A primeira frase é: quem é tu na fila do pão? E a segunda frase: conhece a ti mesmo. Então, na letra A, qual das frases há um grau de formalidade da língua padrão? Então, qual dessas frases nós usamos a gramática da norma culta? Bom, conhece a ti mesmo. Na letra B, qual das frases há traços de informalidade, em que o grau de informalidade é mais evidente do que o grau de formalidade? Então, a resposta é: quem é tu na fila do pão? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Estudem o material de vocês e bons estudos!